Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar início à segunda parte do módulo 3 do mini curso Introdução ao Cálculo Numérico. A equipe responsável por esse módulo é a aluna Débora Martins de Lima e eu, Paulo Ferreira do Carmo. Como a gente estava vendo, a gente viu essa parte de sistemas lineares, o que é um sistema linear e métodos de resolução. Agora a gente vai para a parte de ensino superior, que a gente não, a gente pode resolver um sistema linear e a gente não precisa recorrer ao método de resolução, né, de sistemas lineares. Hoje tem outros métodos de interação, que são os métodos indiretos, tá? Aqui a gente vê a classificação de um sistema linear 2x2, né, ó. E embaixo aqui eu tenho a figura 3x3, tá? Então, ó, de acordo com o número de soluções de um sistema linear 2x2, podemos classificá-lo da seguinte maneira. Até 3x3, né? Ó. Sistema linear possível, quando tem solução. Se ele tem uma solução, é possível e determinado, que é o SPD, que admite uma única solução. Ele pode ser sistema linear possível e indeterminado, SPI, quando ele admite infinitas soluções. E ele pode ser um sistema linear impossível, que é o SI, que não admite solução. Aqui tem umas imagens de sistemas lineares 3x3 que representam planos, né? Então, três planos que eles se interceptam de alguma forma, tá? Mas a gente vai ver isso depois, não agora. Vamos ver 2x2, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo de um sistema linear 2x2, ó. Então, aqui eu tenho 2x mais 4y igual a menos 8 e x menos 2y igual a 8. Na representação gráfica da figura 1 aqui, ó, essa figura 1 representa aqui são retas, né? As retas que correspondem às equações dos sistemas são concorrentes. Então, se eu pegar essa reta que representa essa equação aqui e essa que representa essa segunda equação desse sistema linear, eu vou ter retas concorrentes. O que que são retas concorrentes? Elas se cruzam num único ponto, ó, cujas coordenadas correspondem à única solução do sistema. Então, logo, o sistema é SPD. Então, esse sistema aqui é possível e determinado. Ele tem uma única solução. A resolução gráfica aqui, a gente pode ver que o x vale 2 e o y vale menos 3, tá? Se eu for resolver do método analítico algébrico, vocês vão ver que vai dar esse valor, ó. Mas eu fazendo o gráfico no GeoGebra, já é uma resolução, tá vendo, ó? Então, eu olhando aqui, vendo que elas são concorrentes, que elas cruzam no ponto 2 e menos 3, já é uma solução, ó. Agora eu fazendo pelo método algébrico, né, ó? Multiplicando a segunda equação por 2 e somando. Então, eu multipliquei a segunda equação por 2 e somando, né? Aí deu menos 4y aqui na hora de somar, ó. Com a primeira 4y vai dar 0. 2x com 2x, 4x. Menos 8 com 16 dá 8. E aqui o x igual a 2, que a gente viu no slide anterior que o x era 2. Substituindo o x por 2 e calculo o y, y é menos 3, tá vendo? Ó? A gente viu, por exemplo, assim, esse é o método analítico, né? Que a gente resolve aí por a questão das expressões algébricas, e lá o método gráfico. Os dois são corretos, aí depende muito de como você quer resolver. Outro exemplo, ó. Menos x mais 2y igual a 5. 2x menos 4y igual a menos 10. Ó. Na representação gráfica dessas duas equações aqui, dessas duas retas, ó, a gente vê que uma está em cima da outra. As retas que correspondem às equações do sistema são coincidentes, ou seja, possuem infinitos pontos em comum, e cada um corresponde a uma solução. Logo, existe um sistema possível e indeterminado. Então, essas duas retas aqui, elas são coincidentes, né? Se eu prestar atenção, se eu multiplicar a primeira por menos 2, ó, menos 2 vezes x vai dar 2x. Menos 2 vezes y vai dar menos 4y. Menos 2 vezes 5 dá menos 10y. Elas são congruentes, elas são iguais, né? Então, o que vai acontecer? Como são duas retas iguais, é uma sobre a outra. Então, tem infinitas soluções. Isso seria a resolução gráfica, né? Ó, que eu fiz pelo GeoGebra. Agora, vamos ver a resolução algébrica, ó. Vai fazer por substituição, ó. Isolei o x na primeira e substituí na segunda. O que que aconteceu, ó? Quando eu fui resolver, tudo que ficou em y ficou 0 sobre 0. Quando isso acontece, o sistema é possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. O que que eu faço? Eu chamo uma das letras de k, aqui no caso eu chamei o y de k, né? Ó. O y eu chamei de k. E o x vai ficar 2k menos 5, ó. O x é 2k menos 5 e o y é k. Então, qualquer valor que eu der para cá, eu vou ter aqui uma dupla, né?
Eu vou ter um parzinho se eu dar o K0, por exemplo, ao y for 0, 2 vezes 0 menos 5 vai dar menos 5. Então eu sei que uma das soluções é menos 5 e 0, por exemplo. Ó. Aqui eles colocam, aqui a gente tem um exemplo se o K for 1, ó. O K for 1, o y é 1. 2 vezes 1 menos 5 vai dar menos 3, então eu tenho que uma solução aqui, o x é menos 3, o y é 1. Se eu chamar o k de 3, se o k é 3, o y é 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. Ó. Aí o x vai dar 1. Daqui eu tenho exemplo de 3 parezinhos de exemplos, mas são infinitos, tá? Então eu tenho infinitas soluções para esse sistema. Agora vamos ver o terceiro exemplo. Ó. Eu tenho x mais y igual a 1 e x mais y igual a 4. Ó. Na representação gráfica, as retas que correspondem às equações do sistema são paralelas, ou seja, não possuem ponto em comum. Então, essas duas retas aqui ó, são retas paralelas. Né? Se eu chamar o y de 0, o x vai dar 1. Está aqui. Se eu chamar o x de 0, o y vai dar 1. Está aqui. Ó. Então, é essa. Se eu chamar o y de 0, o x vai dar 4. Está aqui. Se eu chamar o x de 0, o y vai dar 4. Está aqui. Ó. Então, são retas paralelas. Então, eu sei que esse sistema não tem solução, porque as retas não se interceptam num ponto. Nenhum ponto, tá? Aqui, ó, a gente tem resolução gráfica aqui, ó. Então eu sei que esse sistema não tem solução e é um sistema impossível. Agora vamos ver a resolução analítica aqui, algébrica, ó. Aplicando os métodos de adição para resolver o sistema, temos, ó, multiplicando por menos 1 a segunda equação e somando as temos, ó. Multipliquei a segunda por menos 1 e somei, ó. Aí deu 0x, 0y e menos 3. Aí deu 0y igual a menos 3, aí passa dividindo, ó. Aí menos 3 dividido por zero a gente sabe que não existe, né? Então não existe divisão por zero. Então aí a gente vê que esse sistema não tem solução. Ó. Então, quando tiver número dividido por zero, a gente vai ver que é um sistema impossível. Quando você chegar no zero sobre zero, é um sistema possível e indeterminado. Quando você chegar no número sobre número, é um sistema possível e determinado. Isso vale para tudo, tá? Agora vamos para um exercício. Ó. Tem um exercício aqui da UBMAP, aqui bem interessantezinho, ó, para vocês fazerem, ó. Então esse exercício é de cartões, tal, aí monta o sistema e resolve, e tá aqui a resolução para vocês. Agora vamos pensar na interpretação gráfica de um sistema linear 3x3, que tem x, y e z. Aí já não representa mais uma reta, representa um plano, né? Ó. No estudo dos sistemas lineares de ordem 2x2, classificamos um sistema como SPD, né? Possível determinado uma solução, SPI, sistema possível determinado infinitas soluções, e esse sistema impossível sem soluções, não tem solução, conforme o número de soluções. Além disso, a cada equação do tipo AX mais BY mais C é representada por uma reta no plano. No caso de um sistema linear de ordem 3x3, temos a equação do tipo ax mais by mais cz igual a t, e cada uma delas é representada por um plano no espaço. Assim, um sistema de ordem 3x3 é representado por três planos no espaço. E para classificar esse tipo de sistema, analisamos as possíveis posições relativas entre os planos. Aqui eu peguei o livro do Balestre da segunda série do ensino médio. Aqui tem um exemplo de sistema possível e determinado. Ó. Os três planos se interceptam nesse pontinho aqui, ó. Por isso que é um SPD. Eles têm uma única solução e é esse ponto. Agora, um sistema possível e indeterminado. Eu tenho já várias, várias possibilidades aqui, ó. Tenho ó, dois planos coincidentes interceptando por um plano perpendicular aqui, ó. É essa reta que é intersecção entre eles são infinitos pontos, por isso que é SPI. Três planos coincidentes, ó, tá vendo? Um plano em cima do outro, então tem infinitas soluções também. E agora eu tenho esses planos nessas posições, ó. Os três interceptam nessa reta. Então também tem infinitas soluções. Então aqui só tem um ponto, SPD de solução. Aqui tem uma reta, infinitas soluções, porque tem infinitos pontos nessas retas que interceptam os planos, né? E aqui eu tenho todos os pontos, né? Então aqui tem infinitas soluções também. Agora tem um sistema impossível, ó. Então são três planos, ó. Eles interceptam 2 a 2, ó. A reta intercepta esses dois, a segunda reta intercepta esses dois. Não tem uma reta comum para os três. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem nada que intercepta, né? Os planos são paralelos. E aqui eu tenho dois planos concorrentes, coincidentes, né? E um plano paralelo, tá vendo? Então eles não têm soluções. Os três planos não se interceptam simultaneamente, portanto o sistema é impossível. Agora vamos para os métodos indiretos aqui, ó.
Métodos indiretos, Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel. Esse já é de ensino superior, ó. Os métodos diretos, eliminação de Gauss, Gauss-Jordan, inversão de matrizes pelo processo de Jordan, decomposição, fatoriação, LU, Low-Hooper. Esses aqui a gente não vai ver muito porque o nosso minicurso é de introdução. A gente vai ver algumas coisas do método do Gauss-Seidel, tá? Que é um método indireto. Métodos numéricos são destinados a resolver sistemas lineares e são divididos em dois grupos, os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos são métodos que produzem solução exata a um sistema, a menos de erros de arredondamento depois de um número infinito de operações aritméticas, regra de Cramer, por exemplo, né? Tudo que a gente fez agora são métodos diretos. A gente vai ver um exemplo de método indireto, que é o método iterativo. Trata-se de métodos nos quais as soluções de x aproximado de um sistema linear ax igual a b é obtida como limite de uma sequência de aproximações. Então você tem o x1 na primeira iteração, x2 na segunda iteração, x3 na k iteração, sendo cada aproximação inicial do x aproximado, ó, isto é. Tem um limitezinho aqui, a gente vai ver o exemplo mais para frente. Os métodos indiretos atuam sobre o sistema de equações de forma a transformá-lo em x, né, o sistema igual a alfa de x, a partir de uma atribuição inicial e após algumas repetições de um ciclo de cálculo. Então você vai calculando e substituindo aquele valor nas outras, né? Mediante um critério de parada. Observamos obtemos a solução do sistema de equações. Os métodos indiretos para a resolução do sistema de equações lineares podem ser utilizados para determinados valores das incógnitas em algumas situações. Eles não se aplicam a todos os sistemas, então não dá para usar método indireto em todos. Tem alguns critérios aqui, ó. O critério de linha, por exemplo, vamos pegar esse sistema aqui que eu peguei da Jarlette, ó, 10x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 31. 2x1 mais 5x2 menos 1x3 igual a 17. 1x1 mais 2x2 mais 5x3 igual a 2. O critério de linha, então eu vou pegar aqui a primeira coluna, tá vendo? O x1. Então, o quociente da primeira coluna tem que ser maior, da primeira incógnita, tem que ser maior que a soma do módulo dos coeficientes das outras. Então, o 10 ele é maior do que o módulo de 2 mais o módulo de 3, está aqui. A mesma coisa para a segunda linha. Então, o quociente da segunda incógnita tem que ser maior o módulo, né? Que a soma dos módulos das outras, do x1 e do x3 aqui, ó. Então, o 5, o módulo de 5 é maior do que o módulo de 2 mais o módulo de menos 1, tá? E para a terceira linha, a mesma coisa. Então, o módulo do coeficiente da terceira incógnita tem que ser maior que a soma dos módulos dos coeficientes das outras, ó. Então, o 5 ele é maior que o módulo de 1 mais o módulo de 2. Neste caso, então aqui eu consigo resolver esse sistema por esse método indireto. Neste caso, o critério de parada, o critério de linhas é atendido e assim o sistema pode ser resolvido. Em determinados sistemas, se o critério de linha não for atendido, podemos trocar uma linha para outra. Então, eu posso mexer na linha. Eu não posso mexer na coluna, lembra? Atendido tal critério, aplicamos o método indireto de resolução do sistema de equações lineares. Aí o método de Gauss-Seidel, que a gente vai ver, né? Então você tem um valor inicial aqui, k. Aqui no nosso exemplo a gente vai usar zero, né? E é gerada uma sequência de aproximações para o vetor das incógnitas calculadas. Aí eu vou calculando e enfiando um dentro da outra, tá vendo? Aí o xk mais 1, eu pego o valor. Isso deve ocorrer até que um dos testes de parada seja atendido. Exemplo, vamos pegar o exemplo que a gente viu aí no slide anterior. Ó. Vamos determinar a solução do sistema de equações utilizando 6 casas decimais em seus cálculos com a precisão de até segunda casa decimal. Então, a segunda casa decimal, então a gente está trabalhando com centésimo, né? Então é o mesmo sistema, ó, 10x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 31. 2x1 mais 5x2 menos 1x3 igual a 17. 1x1 mais 2x2 mais 5x3 igual a 2. A gente fez o critério de linha, né? A gente viu que pode resolver por esse método indireto de Gauss-Seidel. Então a gente vai começar aqui, ó, isolando cada incógnita em cada equação. Então na primeira isolei o x1, na segunda isolei o x2, na terceira isolei o x3. Eu vou começar com o k inicial 0. Então eu vou chamar para o x, eu vou chamar 0, 0, 0 e temos o resultado D. Então eu vou trocar o x2 por 0 e o x3 por 0, tá vendo?
E aí eu calculo x1, aí deu 3,1. Agora eu tendo x1, 3,1, ó, eu já uso. E o x3 é zero, ó. E aí eu calculo o x2, que dá 2,16. Agora eu tenho x1 e x2, ó, que é 3,1 e 2,16. Aí na x3 eu uso, ó, o x1 é 3,1 e o x2 é 2,16, ó, e calculo. E aí tem o x3, que é menos 1, 0,84. Isso foi a primeira iteração. Então, na primeira iteração, ó, o x1 deu 3,1, o x2 deu 2,16 e o x3 deu menos 1,084. É utilizado para a nova estimativa. Agora eu vou para a segunda iteração. Então, no lugar do x1 aqui, ó, do x2, eu vou substituir esse valor, o 2,16. No lugar do x3, eu vou colocar o menos 1,84. Aí eu calculei um novo x1, ó. O primeiro x1 na primeira iteração deu 3,1. Agora na segunda iteração deu 2,9932. Então, o x1 agora é 2,9932. E o x3 é 1,84 que está aqui. Com isso, eu calculo x2, ó, deu 1,98592 na segunda iteração, ó, na primeira deu 2,16. E esse valor agora eu vou utilizar no x3 aqui na segunda iteração, ó. O x1 agora é 29932 e o x2 é 1,99592, ó. Eu acho um novo x3, ó, menos 0,93008, tá? Então, na primeira interação deu 3,1, 2,16 e menos 1,84. Na segunda interação deu 2,99, 1,98 e menos 0,99, tá vendo? Eu vou fazer mais interações, tá? Eu vou fazer a terceira iteração, vai dar isso, ó, 3,000718 para o x1, aí para o x2, 2,011 e para o x3, 0,1. E vou fazer a quarta iteração, ó, aí dá 299, né? Então, x1, x2, x3. Aqui já está bom, ó, o critério de parada foi atendido, porque os valores obtidos para o vetor das incógnitas atendem o critério de parada no processo iterativo, ó, com 4 iterações realizadas, considerando as duas últimas avaliações obtemos. Ó. Então, eu vou pegar aqui ó, o x1 da quarta iteração menos o x1 da terceira iteração. Ó. Fazendo a diferença, dá menos, tá vendo? Que é muito menor que 10 a menos 2, que é 0,01. Tá aqui, ó, tá dando uma precisão na terceira casa. E a gente está pedindo aqui a questão da segunda casa. Vamos pegar o x2, ó, vou pegar 199 menos 2,00. Fazendo a conta de novo, já dá uma precisão depois da segunda casa. Então, eu consigo essa questão da precisão 10 a menos 2. E o x3 é a mesma coisa. Ó. Vou pegar o menos 0,99527 menos aqui o x3 aqui o x3 na terceira iteração. Ó. E dá menos 0,0, tá vendo? Aí deu dois zeros depois da vírgula. Então, eu já consigo a minha precisão. Então, nessas condições, o que eu posso falar? Ó? Que esse valor aqui está tendendo a 3 do x1, esse valor do x2 está tendendo a 2, e esse valor do x3 está tendendo a menos 1. E isso é a solução para o meu sistema de equações. Tá? Atenção que a gente não resolveu com os métodos né, de resolver sistemas lineares. A gente foi trabalhar com essa questão da iteração, que é o Gauss-Seidel. Agora tem problemas resolvidos aqui para vocês verem. Ó. Tem o problema dos talheres aqui. Ó. Examinando o anúncio abaixo, conclua qual o preço de cada faca, cada garfo, cada colher. Ó. Aqui tem os preços, né? Tá meio apagadinho, mas é para ver, ó. Uma faca mais duas colheres mais três garfos custam R$ 23,50. Duas facas mais 5 colheres mais 6 garfos custa R$ 50. Duas facas mais 3 colheres mais 4 garfos custa R$ 36. Eu quero saber o preço da faca, do garfo e da colher, tá? Monto o sistema, né? Aí chamo a faca de X, a colher de Y e o garfo de Z. Ó. Tem esse sisteminha aqui. Aí eu posso resolver esse sistema. Aqui a gente fez por escalonamento, ó, mas eu podia ter feito por Cramer, tal, eu podia fazer por Gauss-Seidel. Aí você escolhe como você vai resolver, ó. Aí eu resolvi escalonar e não na forma matricial e sim na forma algébrica, ó. Aí multipliquei uma, somei com a outra, tarará, tarará. Aí cheguei aqui no resultado que cada faca custa 5,50, cada colher custa R$ 3 e cada garfo custa R$ 4. Aí vocês dão uma olhada com um pouquinho mais de atenção.
Agora vem esse probleminha de álgebra linear que fala de tráfego de veículos, ó. Esse probleminha é muito legal porque ele é um SPI, ó. A área central de uma determinada cidade, dois conjuntos de ruas de sentido único se cruzam, como mostrado na figura 1 abaixo. O fluxo médio do tráfego que entra e que sai dessa seção durante a hora dos dados é dado no diagrama. Então, aqui você tem a esquina, o que entra na esquina é o que sai, tá? Então você tem uma igualdade. Então, as setinhas que apontam para esquina é o que entra, as setinhas que apontam para fora, né, é o que está saindo, tá? Determine a quantidade de tráfego entre cada um dos quatro cruzamentos. Ó. Então, se eu pegar o cruzamento A, ó, eu tenho x1 mais 450 igual a x2 mais 610. Ó. O x1 está entrando, o 450 está entrando, o x2 está saindo e o 610 está saindo. Isso é uma equação. Na B, eu tenho ó, o x2 está entrando, o 520 está entrando, então x2 mais 520 igual a x3 mais 480 que está saindo. Na C eu tenho ó, x3 que está entrando, mais 390 que está entrando, igual a 600 mais x4, né? Na D eu tenho 640 mais x4 que está entrando, igual a 310 mais x1 que está saindo. Então eu vou ter um sistema de 4 equações e 3 incógnitas, né? Certo? Minto, 4 equações e 4 incógnitas. Então tem ó, as 4 equações aqui que é por esquina, né? Esquina A, B, C, D. E eu tenho ó, x1, x2, x3, x4. Tentando resolver esse sistema, ó, colocando tudo do mesmo lado, eu vejo que o x1, x2 e o x3 estão em função do x4. E aí o que que acontece? Eu vejo que é um sistema que ele tem infinitas soluções, dependendo do x4, né? E aqui ele dá um exemplo que o x4 seja 100, tá? Ó. Vocês dão uma olhada com mais calma. Aqui tem as nossas referências, então vocês têm um monte de atividade no texto, né, no texto completo desse módulo. Esse módulo ele está muito bem feito, ele tem muita coisa legal. Então eu aconselho que vocês estudem esse módulo, que ele está dando uma base muito legal para sistemas lineares. Esse é o nosso e-mail de suporte e até o módulo 4. Bons estudos!